Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando. Sempre caminhando, sempre caminhando. Aí Glorilde vai no céu e volta, né, Glorilde? Você vai no céu e volta com uma dessa. O interessante é que eu lembro ainda, eu era seminarista e fui numa igreja, numa congregação da igreja presbiteriana da cidade universitária no Recife. Era uma congregação que ficava em Camaragibe, lá no Recife. E uma garota, uma mocinha, filha de um presbítero, eu cantei essa música e depois ela veio dizer: pastor, como que é a mesma letra que você cantou? Eu cantei para ela, quer nas lutas, quer nas provas. E ela depois: pastor, eu pensava que cantava era assim, pernas curtas, pernas grossas, a igreja sempre caminhando. Eu disse, mas pode ser também, pernas curtas, pernas grossas, a gente vai caminhando sempre e tal. Uma maravilha, viu? Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 10, e você vai acompanhar a leitura que vou fazer, do verso 1 ao verso 18. Jesus, o bom pastor. João capítulo 10, acompanhe por favor, do verso 1 ao verso 18. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará
e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Irmãos, eu recebi agora há poucos minutos, a notícia do falecimento de um pastor muito querido da minha região, lá de Sergipe. Acredito que alguns mais antigos aqui o conheçam. O pastor Walter Reis Donald. E de muitas histórias que eu poderia contar dele, eu quero dizer para os irmãos que foi o pastor da minha infância. E foi o pastor que Deus usou para me inspirar para o sagrado ministério. Foi vendo-o pregar que eu, com 5, 6 anos de idade, dizia, quando eu crescer eu quero ser isso aí. E ele vinha já lutando com enfermidades, estava internado já um bom tempo, e essa noite ele faleceu. Pastor Walter Reis Donald. E ele tinha um programa de rádio, onde ele iniciava o programa e terminava dizendo: e o Evangelho marcha. Em lutas, em provas, dificuldades, desafios, o Evangelho marcha. Que Deus console a família, a esposa, as filhas e o rebanho que fica, não é? A gente fica órfão, de certa forma, dos homens que passam. É claro que a igreja sempre marcha, como acabamos de cantar aqui. Também ontem nós ficamos sabendo do falecimento da mãe do pastor Maurício Galvão, pastor aqui na igreja presbiteriana Moriá, aqui no Cabula. A mãe do nosso querido pastor residia em Natal, Rio Grande do Norte. Que Deus console o coração também do seu amado, do seu filho e da família que fica. E o Evangelho sempre marcha. Apesar de nós. Estava
meditando sobre essas coisas, pensando, lembrando de algumas passagens da Bíblia, da história contemporânea, e pensei sobre a questão da morte do pastor, agora aqui sentado, e lembrei de uma frase que foi dita já há uns 10, 12 anos, talvez um pouco mais, sobre a morte de um pastor em Belo Horizonte, pastor querido. A igreja achava que ia ficar órfã, que o trabalho ia se desmontar, porque havia sido construído, edificado sobre uma base sólida do ministério daquele irmão. E no sepultamento dele, no funeral, a igreja presente, chorando, um outro pastor que usou a palavra para pregar, disse a seguinte frase, o seguinte pensamento para a igreja: quando um homem de Deus morre, um pedaço de Deus não morre. E foi uma palavra que consolou a igreja e demonstrou que realmente a igreja tem um pastor. É o nosso pastor. É o Senhor Jesus. E eu lembro também daquela palavra de Moisés, tentando aconselhar Deus, tentando ajudar Deus na condução do seu povo. Deus disse que ia destruir o povo e tal, e Moisés então disse: mas Senhor, o que é que vão dizer por aí? Vão dizer que o Senhor não teve competência para tirar o povo do Egito e levar até a terra que o Senhor mesmo havia prometido. E a Escritura diz que ninguém jamais foi conselheiro do Senhor. É que Deus tem um propósito em tudo. É Ele quem conduz o seu povo. Nessa passagem que eu li para a igreja, Jesus mesmo revela algumas coisas preciosas para nosso governo, que eu quero pensar e compartilhar nesta manhã. Por exemplo, ele diz assim: verso 3: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Quero destacar duas verdades neste versículo. A primeira delas é a questão de chamar as ovelhas pelo nome. Na velha aliança, na cultura judaica, o nome tinha grande significado. Os nomes eram dados de acordo com alguma peculiaridade, ou do nascimento, ou do histórico familiar, ou do que se esperava daquela pessoa. O fato de chamar a pessoa pelo nome tinha um peso muito maior do que na nossa cultura, onde o nome é dado pela beleza. É uma coisa mais estética. Daí os nomes mais esquisitos, ou sem significados para a nossa cultura. Eu tenho, por exemplo, um colega de infância, estudamos juntos no primário, e ele tem 4 ou 5 filhos, do que eu sei. E ele colocou os nomes, eu vou tentar lembrar aqui alguns nomes dos filhos que ele colocou. Um deles
Saulo de Tarso. E aí tudo bem. Outro, Hitler. Outro, Canígula. Tem um outro que é um nome daqueles super-heróis japoneses. Eu não sei se é Changeman, sei lá, um nomezinho assim. E tem uma menina que é chamada de Sherry Stone. Não é Sharon Stone, é Sherry Stone. Nomes que são dados sem muito significado. Mas Jesus diz que chama as suas ovelhas pelo nome. Esse era um sinal de intimidade, de aproximação. De parceria, de pessoalidade. Porque para o judeu, chamar alguém pelo nome implicava em convivência. É isso que está mais ou menos implícito aqui. Por isso que ele fala na segunda parte do versículo, que é a segunda coisa que quero destacar, quando ele diz assim, chama pelo nome as suas próprias ovelhas. São suas próprias ovelhas. Esse senso de pertencer é que deve encantar a nossa alma. O apóstolo Pedro, que ouviu essas palavras, escreve na sua carta geral às igrejas, e diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Ele. E João, que escreveu o Evangelho e também o Apocalipse, relata as palavras do próprio Cristo com respeito às suas ovelhas. E é onde Jesus diz uma das coisas mais graves sobre a propriedade que é dele. Porque aqui no Evangelho Jesus diz que nós estamos na mão dele e ninguém pode arrebatar. Mas escrevendo o Apocalipse, ele disse que quem tocar em uma das suas ovelhas está tocando a menina do seu olho. É assim que ele nos tem, é assim que ele nos vê. Nós somos as suas próprias ovelhas. Terceiro aspecto que quero destacar, verso 4. Veja o que é que Jesus diz. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. 3 coisas vou destacar neste versículo. A primeira delas, depois de fazer sair todas elas. Depois de fazer sair todas. Em muitas passagens dos evangelhos, nas palavras do próprio Cristo, nós temos N verdades reveladas que nos mostram que nenhum daqueles sobre quem recaiu o sangue do Cordeiro, nenhum se perderá. Porque Jesus fará sair todas as suas ovelhas. E no mesmo Evangelho, capítulo 17, por favor, não abra agora, para você não perder o raciocínio. Mas é capítulo 17, a chamada oração
sacerdotal de Cristo. Jesus diz ali na sua oração, orando, falando com o Pai, e ele diz: Pai, dos que me deste, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. No plano de Deus, no projeto de salvação de Deus, estão todas as ovelhas, todas. Aquilo que João viu no Apocalipse, numa revelação, ele viu ali o número total das ovelhas de Cristo, de todas as eras. Aqueles que já passaram, e ele viu também aqueles que nós não conhecemos, que ainda hão de nascer. Ele viu o número dos remidos. O certo é que o sacrifício de Jesus por suas ovelhas é completo, perfeito, irrepetível, como diz o autor da carta aos Hebreus. Então, verso 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, segundo aspecto desse verso, vai adiante delas. Ele é o guia. Os caminhos para quem é ovelha são caminhos sempre perigosos, pelo perfil da ovelha. Mansa, dócil, dependente, mas as ovelhas não estão sozinhas. As ovelhas têm um pastor que vai adiante delas e vai guiando-as. Eu lembro, eu vou falar rapidamente sobre isso. Eu era garoto em Pedrinhas e a minha tia, quer dizer, o meu tio, parte de mãe, criava ovelhas. E um dos meus primos tinha o cuidado das ovelhas, levava para o campo, para cuidar das ovelhas. Tinha a linha do trem, o trilho lá linha férrea, e tinha muito capim, muito mato, então geralmente levava para lá, e eu ia algumas vezes com ele. Primeiro que toda ovelha tinha nome. Cada ovelha tinha um nome. E o curioso é que atendiam. É um animal irracional, até onde a gente sabe. Atendiam pelo nome. Era malhada, era estrela, aqueles nomes que se dá às ovelhas e a gado. Atendiam. Eu tinha um galo que atendia pelo nome que eu chamava. O nome do galo era Zé. Zé! Ô Zé! Tá, 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 tá. Lá vinha o galo correndo na minha direção. É mentira, Terta? É verdade. Mas é verdade mesmo. Ô Zé, eu não sei se é o som, não sei o que é, mas atendia. Voltando para cá. Meu primo, chamado Adailton, apelido Bai, chamava as ovelhas e ele ia seguir, e as ovelhas iam seguindo, acompanhando. É o perfil da ovelha. Isso quer dizer que a igreja de Cristo vai seguindo o seu pastor ao longo das eras. E em terceiro lugar deste versículo, o texto diz que seguem porque lhe reconhecem a voz e não identifica a voz dos estranhos. Sabe o que significa isto? Que as ovelhas de Jesus, os crentes, os salvos,
tem na sua audição espiritual o timbre da voz de Jesus. Voz esta que é a senha. Vou lhe dar referência para isso. Apocalipse capítulo 3. Não abra agora. Apocalipse capítulo 3. Aquelas cartas às 7 igrejas. Jesus disse a uma das igrejas: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Alguns arminianos, que é uma doutrina que exime o homem, aliás, exime Deus da responsabilidade única da salvação e põe nas costas do homem. Então, como é que os arminianos leem esse versículo e interpretam? Eles dizem assim, que Jesus está batendo a porta. É o papel de Deus, bater a porta. O papel do homem é abrir a porta e receber Jesus. Então a salvação, na verdade, está do lado de dentro da casa. É o homem quem abre a porta, Deus faz bater na porta. Mas não é esse o entendimento reformado. O texto diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei. Porque o texto que eu li para vocês diz assim: para este o porteiro abre. Porque ele reconhece a voz. O evangelho é a senha. A voz do Cordeiro será ouvida pelos eleitos, pelos crentes, pelas ovelhas de Jesus. Jamais os de fora a entenderão. E não é uma palavra do pastor Itamar. Não é um entendimento de uma igreja. É a palavra de Deus. É só você caminhar um pouco mais nessa passagem e você vai ver que os próprios judeus que estavam ali não entenderam aquela palavra e não a aceitaram. E lá nos versos 20 a 24, depois confira por favor, eles interpelam Jesus. E Jesus diz claramente, vou falar e depois você vai conferir essas mesmas palavras. Jesus disse para eles assim: a respeito da divindade, de que eu sou mesmo o Cristo, eu vos tenho dito claramente, muitas vezes, mas vocês não compreendem, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente. Aí Jesus dialoga com eles, reafirma de que ele é a porta, todos quantos entram por essa porta serão salvos e que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E eu finalizo a reflexão, a mensagem dessa manhã sobre o nosso pastor com duas expressões que estão no verso 14 e depois no verso 16. No verso 14 está escrito, vamos ler juntos? Você que abriu aí? Conheço as minhas ovelhas. A palavra grega que é utilizada para esse conhecimento não é a mesma palavra que é traduzida para o português. Ou a forma como nós utilizamos a palavra conhecer ou o verbo conhecer na nossa língua. Por exemplo, eu posso dizer a vocês que eu conheço Ronaldinho Gaúcho. Você conhece Roberto Carlos? Conheço.
É um verbo. Mas nós não conhecemos essas pessoas. Nós temos ideias, noções do que é projetado, do que é publicado. Essa palavra conhecer aqui implica em sondagem, em discernimento. Ele nos conhece por dentro e por fora. Conhece o nosso pensamento. Conhece o nosso andar, o nosso deitar. Conhece todos os nossos passos. As nossas necessidades, as nossas orações nem chegaram ainda à nossa boca. E Ele diz que antes de a gente começar a orar, Ele já sabe. É aquele tipo de conhecimento que põe os olhos e vê o que ninguém está vendo. O pastor de ovelhas do campo sabe que aquela ovelha não está bem naquele dia, só porque pôs os olhos. Conhece todas elas, conhece pelo nome, todo dia, acompanha. E mesmo assim ainda é um conhecimento parcial. E nosso Deus nos conhece profundamente. Ele conhece a minha vida e a sua, nossas necessidades, potencialidades e tudo mais. E finalmente, esse pastor diz que ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Quem conduz a igreja é Ele. Tanto a igreja que já está no aprisco, como aqueles que hão de chegar ao aprisco. É Ele quem cuida das 99, e é Ele quem vai buscar a que se perdeu. É Ele quem cura as feridas do homem no caminho para Jerusalém. Foi Ele quem viu Natanael embaixo da árvore. É Ele quem vai ao encontro das suas ovelhas. E é Ele quem vai apresentar a Deus o resultado final do seu penoso trabalho na cruz do Calvário. E nós estamos hoje em 2009, no dia 12 de agosto, agora a se completar. A nossa igreja completará 150 anos de presbiterianismo no Brasil. Hoje à tarde vamos comemorar com alegria, celebrar, cantar louvores a Deus, pregar a palavra, celebrar um culto de gratidão ao Senhor por 150 anos da igreja. E se Jesus demorar ainda um pouco mais para vir buscar a igreja, e Ele voltará com certeza, nós passaremos. A minha voz se calará. Outros estarão no meu lugar, e no seu também. O André Santana, filho dessa igreja, figura dessa igreja, da história dessa igreja, ano passado fez uma montagem maravilhosa no aniversário da igreja. Aí ele colocou assim umas fotos antigas, em preto e branco. Rostos que não estão mais aqui. Que passaram. Talvez se a gente fosse deixar quem está vivo naquela foto aqui, talvez só uns 4 aqui. Daniel Sacramento. Ô Daniel, eu gosto de falar isso. Você é uma maravilha, viu? Eu tenho umas pessoas que eu não posso falar, senão vão ficar chateadas. A Daniel eu posso. Passaram. Hoje aqui estamos. Adiante não estaremos. Mas a igreja de Cristo estará. Porque tem um pastor que conduz essa igreja. É o pastor que conduz a igreja presbiteriana, que conduz as nossas vidas. Eu quero homenageá-lo com o meu louvor, minha gratidão. Que Deus seja louvado em nome do Senhor. Eu quero chamar aqui à frente os presbíteros da igreja, por favor.